O primeiro vídeo vem do canal do YouTube Exploring with Brad, conhecido por explorações solitárias em locais isolados e misteriosos, frequentemente cercados por relatos inquietantes e fenômenos estranhos. Este vídeo foi gravado durante uma investigação solo, passando a noite inteira no interior de uma floresta há muito tempo associada a rumores perturbadores. Durante o dia, as trilhas são calmas e até bonitas, mas, à noite, elas contam uma história completamente diferente. Up in there and he was crawling up there and they were running around, so it was really crazy evidence to capture on the SLS. I've never seen anything like that before, so be sure to check out that video. Be sure to check out the last Randonautica video. But anyways, as always, let's get this party freaking started. Yeah, I don't know if that... Brad entra na floresta armado apenas com um cacetete de aço e sua câmera, reconhecendo abertamente os relatos de um assassino em série que teria sido ligado à região, além de rumores de atividades paranormais e supostos avistamentos do pé grande. Not actually doing Bigfoot hunting tonight. I was going to save that for our new show and our new series that's coming out, Barry's Bigfoot Hunter. Be sure to check us out. So tonight we're kind of doing paranormal overnight camping and stuff like that. There's a story that I've actually picked up. So there was a serial killer here. And he stabbed two teens and killed them in these forests. And this forest is actually massive. It's huge. It goes all the way around Barry. À medida que a escuridão toma conta, a floresta fica estranhamente silenciosa. Então, os sons começam. Galhos se quebrando, movimentações estranhas logo fora do campo de visão e o que Brad descreve como gritos distantes. Okay, I heard that. It sounded like a scream coming out this way. I don't even feel like saying hello or anything like that because whatever it is. Ele se posiciona próximo a uma enorme rocha conhecida como Witch Rock, um local cercado por rumores de antigos rituais. Utilizando dispositivos de comunicação espiritual, Brad recebe mensagens perturbadoras que fazem referência à morte, à ganância e a figuras invisíveis. Yeah, this is Witch Rock. We're right here. Wow, I heard that sound. It's not far from the Witch Rock. Braden told me all about this place. Said that they used to do seances up here and stuff. Like actual witches, like from way back. And people have spray painted and everything on this rock. It's a massive stone. Like a big... A atmosfera muda rapidamente. Rosnados ecoam entre as árvores. Passos rodeiam o acampamento. Algo se move com clara intenção. What was that? Come on. Oh. 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 Come on. Come on. Oh. Oh man. Oh frig. Oh. Oh. What was that? Oh man. Oh, that sounded like a growl. Some sort of creature. Oh. 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 That's scary. Horas depois, já em seu acampamento, Brad acorda assustado ao ouvir sons semelhantes a tiros e gritos cortando a noite. O pânico toma conta. Walk left. What the fudge? I heard gunshots. I heard gunshots. And somebody screamed. There's something going on here. There's something going on. You're here. Oh, for frig's sakes. Oh, for frig's sakes, what's going on?
Another gunshot. Here. All my stuff. Okay, let's go. Let's go. Okay, let's go. Convencido de que não está mais sozinho, ele abandona o acampamento e foge pela floresta, avançando às cegas entre as árvores, guiado apenas pelo medo e pela adrenalina. Para trás ficam seus equipamentos, o silêncio quebrado pelos sons desconhecidos e a certeza inquietante de que algo continuava se movendo na escuridão, logo atrás dele. Você conhece alguma floresta sinistra perto de onde mora? Conta pra gente a sua cidade nos comentários. Agosto de 2025. Nas profundezas das florestas de Carélia entre a Rússia e Finlândia, uma campista solitária do canal de Muscovite monta sua barraca para passar a noite, registrando o que deveria ser apenas uma fuga tranquila em meio à natureza. Ela era novata no camping, estava nervosa mas animada. Montava a barraca com cuidado, organizava luzes decorativas e ria dos pequenos erros, enquanto a escuridão avançava lentamente. Quando a noite caiu, a floresta ficou inquietantemente silenciosa. Então, os sons começaram. Movimentos fortes à distância, barulhos baixos e constantes que não cessavam. Uma rápida pesquisa confirma o medo. Ursos pardos vivem naquela floresta. Some cars. And I think I heard a bear. We're in the forest in Carrera, and I googled it. We do have bears here. Brown bears. It's not grizzly, I think, but still. And I'm not sure what this sound was, but it really sounded like a bear. You hear that? And you know, bears, they are not afraid of lights or... What is this noise? I'm a little bit nervous, to be honest. Molly is making herself comfortable. Okay. I don't think I have any food here. I mean, everything... Sua pet Molly de repente ficou imóvel e, em seguida, começou a latir, encarando as árvores. Foi então que ela viu 2 olhos verdes refletindo na escuridão, baixos, próximos ao chão, imóveis, observando. O pânico tomou conta. Ela puxou Molly para dentro da barraca, pegou panelas para fazer barulho e bloqueou a entrada com recipientes de plástico. Mesmo assim, os ruídos continuaram, passos lentos e calculados circulando logo além do tecido fino da barraca. I was just packing up all the stuff from outside. And Molly was sitting somewhere near. And all of a sudden she started barking. You know, like she was staring somewhere and she was barking. I mean, she does it sometimes, so I didn't really pay attention to it. But then I looked the way she was looking at, and I saw 2 green eyes, you know. Oh my God. So I took her here, I closed her, and I took this, my pot and my cutleries to make noise in case, you know, because, well, if it's a bear,
Did I really talk? Ao amanhecer, ela admitiu a verdade. A natureza não se importa com o quanto você acha que está preparado. Na escuridão, o controle é apenas uma ilusão. A noite pertence àquilo que você não consegue ver, ao que se move em silêncio, observando, esperando o momento certo para se revelar. O próximo vídeo perturbador vem de Grizzly Gaz, um campista solitário que está sempre acompanhado de seu pet, conhecido por explorar áreas florestais esquecidas por todo o Reino Unido. Nesta viagem, ele se aventura em uma área tranquila próxima a um reservatório, cercada por rumores de esconder um antigo altar de rituais esquecido pelo tempo. Antes de montar o acampamento, Grizzly Gaz espera o local ficar completamente vazio. So we don't normally get these beaches, but we got them today. Like at Blackpool, isn't it, mate? I'll tell you what I did spot on my way in as well. And it looks like an abandoned campsite. So we'll go have a look at that as well, see if there's a dead body in there. Com a chegada da noite, Gaz começa a notar detalhes estranhos espalhados pela floresta. Um acampamento abandonado, sons fora do comum, galhos caindo e olhos refletindo na escuridão. There you go. Little suitcase, Sally. I've just realised that tree that collapsed earlier, or that branch that snapped. Yep. Mr. Owl's out. That's up near where I saw that. Enquanto prepara a comida, um barulho forte ecoa nas proximidades, seguido por ruídos constantes que continuam chamando sua atenção cada vez mais para dentro da floresta. Somewhere. I kept hearing stuff up behind me. And then, big crash right over there, but I can't see out through trees. Predator. Have you seen your Predator trailer? I'm looking forward to it, mate. Even though he does look like a bit of a chav. But we'll see. See if it's any good. Predator Badlands it's called. Em determinado momento, ele acaba encontrando uma estrutura rudimentar de pedras escondida abaixo da margem do reservatório. Sobre ela, havia algo ainda mais perturbador. Uma Bíblia virada de cabeça para baixo, marcada com escritos apagados e uma data dos anos 1990. A estrutura aparenta ter sido feita por alguém, levantando questões inquietantes sobre quem a construiu e por que foi deixada naquele local. What is that? Oh, do we dare even come in here? Holy Bible. That says the end there. Is it upside down? Why would it be upside down? Is Genesis the first passage of the Bible? I don't know. It's got some scribbling on there. Embora nenhuma figura chegue a aparecer, a atmosfera se torna sufocante quando sua lanterna começa a falhar e a floresta parece ficar cada vez mais barulhenta. Gaz recua para o acampamento, sem saber se havia descoberto apenas uma antiga farsa ou algo que só deveria ser encontrado depois que a noite cai. It looks like it's the blocks from the bridge. Yeah, it's definitely concrete, so it's not that old, is it? Oh, fucking torch. What do I do with this Bible? Do I just
leave it here. Right, I'm going to get my stuff set up now and get my head down. What do you think? If you like the video, give us a thumbs up. If not, Ele passou o restante da noite em alerta, com cada som parecendo mais próximo do que o anterior. Quando o amanhecer finalmente chegou e a névoa começou a se dissipar entre as árvores, Gaz não hesitou. Recolheu o acampamento e deixou o local em silêncio, levando consigo a sensação inquietante de que aquela floresta guardava segredos que nunca deveriam ser perturbados. Na tranquila província Viscaia, nas Filipinas, o viajante solitário do canal Boy Perstein se acomoda em sua van camper após dias de exploração tranquila. A chuva batia suavemente no teto enquanto a noite avançava, calma e sem incidentes, até quase 2 horas da manhã. Kasarapan ng tulog. Pumapatak ng bahagya ang ulan. Hindi ako ginising ng lamig. Ginising ako ng mga tahol ng mga aso. Nangyayari. Mag-aalas 2 na madaling araw to. Madilim na sa video. Ele não acordou por causa do frio. Acordou com cachorros latindo, latidos desesperados e agressivos ecoando na escuridão. Ele sai para fora sob a chuva intensa, apenas ouvindo. O cachorro circulava a estrada, latindo para algo que ele não conseguia ver. Nenhum passo, nenhuma voz, apenas tensão no ar. Anti-insekto. Kompleto yan. Di naman siguro papasukin ng ulan dito. Wait lang, gusto ko rin makita ninyo yung ano ko. Yung view ko. So yan. Kalsada yan dyan. Tapos may mga kabahayan naman dito. May mga kabahayan dyan. Kalsada rin dito sa baba ko. So literal na nasa tabing kalsada tayo ng setup ng tent. Bukas na makikita niyo kung anong itsura nitong pinagbuklatan ko na. Então os latidos mudaram. O cachorro disparou de repente como se algo tivesse avançado sobre eles. Boy ficou imóvel. Não havia pessoa, nem animal, nada visível no feixe de sua lanterna. Pero enjoy na lang natin. Yung dalawang bata sa loob ng camper van natulog, ako sa roof tent. Medyo natatakot sila kasi first time nilang matulog sa loob ng camper van. Pero wala naman ka kung dapat alalahanin. Nasa tapat kayo ng bahay nyo. Asya, good night na sa inyong lahat. Kita tayo bukas. Bed. Kasarapan ng tulog. Pumapatak ng bahagya ang ulan. Hindi ako ginising ng lamig. Ginising ako ng mga tahol ng mga aso. Ang nangyayari. Mag-aalas 2 na madaling araw to. Madilim na sa video. Ele riu da situação, fez piadas para a câmera, mas a voz tremia. A chuva, a escuridão, a estrada deserta, tudo parecia errado. Ele admitiu que não acreditava realmente nessas coisas, mas as histórias de outros campistas invadiam sua mente, deixando um frio constante na espinha. Campers, normal lang sa kanila ang maka-experience na ganito. Nawiwirduhan lang ako. Yung mga aso merong tinatahulan, paikot sila. Tinatahulan nila, pero wala naman akong nakikita. Hanggang yung mga aso ay tumatakbo, na tila parang merong hinahabol, pero wala naman. Hindi naman ako natatakot. Nagawa ko pa nga magbiro. Hinahantay ko lang may tumayong white lady dito sa area na to. Joke lang. Natakot sa sarili ko eh. Sige na. Good night na ulit. Os cachorros nunca pararam de vigiar a estrada. Quando acordou, o céu estava nublado e o lugar parecia normal novamente, com a chuva cessando e a névoa matinal envolvendo a estrada. Mas aquela noite deixou uma marca profunda em Boy, uma sensação de que algo invisível havia estado ali, observando cada movimento, e que a aparente tranquilidade do dia jamais apagaria o medo que a escuridão lhe revelou. No
No alto dos Lancaster Moors, próximo a Shining Tor, no Reino Unido, o criador por trás do canal 6.8 Outdoors partiu para o que deveria ser um acampamento solo tranquilo. Barraca nova, clima calmo, terreno conhecido, nada naquela noite indicava perigo. À medida que a noite avançava, o vento cessou por completo. Quando a escuridão se instalou, Demore ficou estranhamente imóvel. Nenhuma brisa, nenhum inseto, nenhum movimento. Por volta das 2h30 da manhã, ele acordou sentindo a necessidade de sair para fora da barraca. So, I've wanted it for years. I headed out on its maiden voyage in the Peak District, well, near Macclesfield actually, to a place called Shining Tor, and it was its maiden voyage. Let's get some Chianti. Parked up. It was a nice sunny afternoon, not too dissimilar to today, the weather we've had today. Headed off up Shining Tor, first time I'd been there, and it was blowing a gale. I'll leave a link to that video above. But I set my tent up, I was really excited. Brand new tent, Rolls Royce tents, a Helleberg, and it was great. Really enjoyed myself. Ao abrir o zíper da barraca, a luz de sua lanterna frontal atravessou uma parede de neblina espessa, tão densa que parecia fumaça suspensa no ar. You could see the individual particles, like thick. It was like smoke. It was just silent. I just had a feeling something's not right. So, crept out of the inner and stood up, and there was not a sound. The air was like still, deadly still. So, stand up, and I just had this sixth sense. I thought, O silêncio era absoluto. Enquanto permanecia ali, uma sensação o atingiu de forma imediata e esmagadora. Ele não estava sozinho. O corpo reagiu antes da mente. Os pelos se arrepiaram. Então, através da neblina, ele viu. Uma silhueta alta e esguia permanecia imóvel, sem se aproximar, apenas observando. scared. And there was this horrible, dark, slender silhouette standing to the left of the trig point. And it was quiet, and there's particles of mist swirling in my head torch, and I could see this thing just stood, and it was like the shape of this elongated shape. I swear to God. And I felt sick, almost froze with fear. Finished what I was doing. Virar as costas para aquilo parecia impossível. Cada instinto gritava perigo. Ele recuou para dentro da barraca mais rápido do que nunca, fechando tudo às pressas e se escondendo ali até o amanhecer. I'm telling you, 100%, my body was telling me there's something bad there. Got back into my tent, zipped it up as quick as I could, straight into the inner. I put the sleeping bag over my head, and I was absolutely terrified. Mais tarde, ele afirmou que aquela foi a única vez em que realmente sentiu medo durante um acampamento. Disse que quase teve um ataque do coração quando aquele rosnado ecoou no meio da escuridão. Desde então, aquela noite nos Lancaster Moors permanece como um lembrete perturbador de que mesmo em lugares familiares, algo pode estar à espreita te observando. Essa experiência de acampamento perturbadora vem do canal Adventure Out, uma campista solo conhecida por viagens silenciosas e reflexivas em regiões selvagens e isoladas. Neste episódio, ela irá passar a noite em seu acampamento no inverno da Nova Zelândia.
I'm in New Zealand in the South Island and it's winter down here. It's cold, it's a bit windy and as you can see... É inverno na ilha sul da Nova Zelândia, com chuvas intensas, rios cheios e a escuridão chegando cedo. Mesmo diante das condições severas, ela caminha até um vale isolado para montar acampamento sozinha. And head up this valley. I'm not going to go far, and that's because I've got a whole lot of extra things with me, a whole lot of luxuries that are really heavy. So I'm just going to go a short way. I need to find the place that I'm thinking of, because I've never been there before. I need to find a suitable place to pitch a large tent, and then I need to get it all set up on my own in these conditions. So wish me luck, and I'll catch up with you when I'm all... À medida que a noite se aproxima, luzes estranhas começam a surgir em uma ponte próxima. No início, ela acha que não é nada, mas as luzes continuam voltando, varrendo o vale e permanecendo próximas ao acampamento. Damn it, they're shining the light down here again. I'm just wondering, like, why do they keep going out onto the bridge? Why do they keep shining the light down here? Like, what are they looking for? And I could see it was shining this way. They obviously could see me because, I mean, I'm illuminated with the camera lights. And then I saw the light go along and start coming along the track. Now, I know I'm out here, but I'm a little crazy. And it's probably 6 o'clock at night. It's pouring with rain and it's supposed to rain all night. So you sort of have to ask, apart from my crazy YouTube content creator who loves camping in the rain, who else is coming out on this track at this time of night in the middle of the rain? So, oh, there's the light again. O medo não vinha de animais selvagens. A Nova Zelândia não possui espécies que representem uma ameaça real, mas sim da presença desconhecida de pessoas por perto. Presa entre a lógica e o instinto, ela traça um plano de fuga caso a situação piore. Com o tempo, ela se convence de que as luzes pertenciam a outros campistas, mas a tensão nunca desaparece completamente. That it's just not a lot of people camping down the way. And so I'm just going to calm down and enjoy my night. I am sitting here though, contemplating what I should do because it's now quite late. It's actually dinner time. So even though I'm having my cake and my tea, I just really want it. But it is dinner time. Having a great time now that I'm over that anxiety of the spooky lights, which I've decided are not spooky. Bon appetit! A noite passa sem qualquer confronto. Ainda assim, a experiência deixa claro o quão vulnerável o isolamento pode ser, especialmente quando você está sozinho, invisível aos olhos dos outros e sem saber quem pode estar observando na escuridão. Esse registro inquietante vem do canal MDM Outdoor Adventures, focado em acampamentos selvagens solo no Reino Unido. Em uma noite de outono coberta por neblina nos Yorkshire Dales, ele caminha com seu pet até um vale remoto, forçando seus equipamentos de 3 estações, enquanto a temperatura começa a cair. May be able to tell where we are with that little baby mountain in background. I'm not sure. Let's get you closer. A paisagem é silenciosa, coberta por neblina e quase completamente deserta. Or you can nip down to the woods and make one of your little shatty videos for YouTube. Yeah, but I'm always doing them. I want to do a proper camping video. You want to do a camping video? Yeah, I want to do a camping video. Let's do a camping video. Come on then.
of all of them conversations. À medida que a noite cai, a neblina aumenta, engolindo as colinas ao redor da barraca. Enquanto relaxa após o jantar, seu pet Rodney fica subitamente agitado. Sem aviso, Rodney dispara para longe do acampamento, visivelmente assustado por algo invisível na escuridão. So what I've done is got, if you can see that, a little green light on him so I can see where he is. Hey! What's up with you? What's up with you? Come on then. Come on, in tent. Come on. Come on, in here. Come on. In here. Come on, Rodders. Come on, Rodney. Come on, let's get in tent. Come on, mate. It's only me. Come on. Come here. What's up with you? Huh? What's up with you, boy? What's up with you? Come on. Get in tent. Get in. Good boy. Come on, man. Momentos depois, Rodney não consegue se acalmar, andando de um lado para o outro e encarando a neblina, como se algo estivesse se movendo logo além do alcance da lanterna. Don't know why. Wow, look how foggy it is. It's really foggy. But something spooked the hell out of him. Ele começa a ouvir sons distantes, ruídos graves, possíveis motores e algo que se parece com vozes ecoando pelo vale, sem saber se eram animais, pessoas ou apenas sua imaginação amplificada pelo isolamento. Ele recua para dentro da barraca. Thought I could hear the quad bike in distance about 10 minutes ago, so I turned out lights off. But yeah, it sounded like a low rumble. I'm not sure if we're on a flight path here and it may be a plane, but I don't know. Anyway, so the game I was telling you about. So what I thought I'd do, and bear with me. What I thought I'd do is, and let's see if I can just, if I do that, right, I'm going to put a screenshot of a movie about here, and you've got to guess what it is. It's not going to be easy, it's going to be quite hard. Ao amanhecer, nada é encontrado. Nenhuma pegada, nenhum sinal de invasão, apenas silêncio. O que quer que tenha assustado Rodney jamais se revelou. E é justamente essa pergunta sem resposta que torna aquela noite verdadeiramente perturbadora. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.